Segunda-feira, 1º de fevereiro. Renata se preocupa, pois agora tem certeza que Jerônimo está desaparecido. Jerônimo está na casa de Sabrina. Ela se recorda quando viu uns cúmplices de Augusto dando uma surra em Jerônimo e o empurrando do barranco, e que ela o resgatou. Priscila vê a felicidade de Carlos e Matilde e não gosta. Honório diz a Adriana e Matias que Germano assediou Beth. Aníbal conta a Carlos e Lázaro que Augusto expulsou e pede emprego. Regina diz a Renata que Gonçalo contratou um investigador para procurar Jerônimo. Sabrina prepara remédios caseiros para Jerônimo. Renata vai atrás de Marina. Renata pergunta a ela quando foi a última vez que ela viu Jerônimo. Honório e Matias armam um plano para desmascarar Germano e Roberta. Honório e Matias suspeitam que o desaparecimento de Jerônimo foi mandado por alguém. Renata está mais tranquila depois de saber que Jerônimo não a abandonou. Alisson diz para Aníbal que Carlos vai lhe dar uma oportunidade de trabalho. Priscila provoca Matilde e ela a enfrenta. Matilde diz a Priscila que Carlos já não precisa dela para nada. O investigador diz aos Monterrubio que vai ao Vale de Guadalupe investigar o desaparecimento de Jerônimo. Matias e Honório armam um plano para desmascarar Germano e Roberta e pedem a ajuda de Beth, que aceita. Roberta fica sabendo que Jerônimo desapareceu. Imunda, a vilã, pergunta se Jerônimo não está se escondendo. Furiosas, Adriana, Constância e Renata enfrentam Roberta. Renata dá um basta na irmã. Roberta liga para Augusto e informa que Renata já sabe que Jerônimo não foi com Marina. Ele fica furioso e arma um plano. Terça-feira, 2 de fevereiro. Lázaro concorda em Aníbal dormir na fazenda à noite. Renata pede perdão a Regina pela forma que ela tem tido estado com ela devido ao problema de Jerônimo. Regina e Renata têm um belo momento de mãe e filha. No dia seguinte, Inês mostra uma foto de Roberta criança para Regina. Regina fica surpresa, pois achava que era Renata, pois Josefina trocou as fotos e fez uma grande confusão. Gonçalo mostra a Regina quem é quem em cada foto. O doutor informa a Marina que Saul se demitiu do hospital. Inês liga para Isidro e diz que vai revelar a verdade a Regina naquele mesmo dia. Germano diz a Gema que vai viajar a negócios. Ela diz que quer ir com ele. Germano manipula a situação. O doutor diz a Marina que Saul deve estar em algum cassino jogando. Roberta diz a Regina que vai viajar a negócios com o sócio Germano Barreto. Aníbal confessa a Carlos e Lázaro que sua mãe morreu. Ele mostra a eles a carta de Augusto que enviou a sua mãe pedindo que ela o abortasse. Carlos e Lázaro aceitam Aníbal na fazenda. Marina conta a Renata que Saul está em Las Vegas. As duas decidem viajar para lá. Padre Severino revela a Carina e Lázaro que Álvaro pensa que Augusto está por trás da morte de Ezequiel, que ele fez o mesmo que fizeram com Rafael, forjar um suicídio quando foi na verdade um assassinato. Adriana, Matias e Honório irão seguir Roberto e Germano. Germano escuta novamente a conversa entre Roberto e Josefina e a surpreende. Padre Severino pede a Aníbal dizer tudo o que sabe sobre Augusto e Saul. Matilde e Sabrina conversam. Matilde diz a ela que seu patrão Jerônimo Linhares desapareceu. Jerônimo reage e fala sobre ter que ir a Bonita se casar com Renata. Carina diz a Alzira que Álvaro acredita que Augusto matou Ezequiel. Alzira se surpreende. Aníbal tem medo de falar a verdade e Augusto matar. Renata se emociona ao relembrar de Jerônimo. Marina vasculha o consultório de Saul. Gonçalo liga para Renata e diz que o investigador disse a ele que alguém sabotou as câmeras do aeroporto. Augusto liga para Renata, mas ela diz que depois liga para ele, pois está muito ocupada. Sabrina descobre que o mesmo homem que ela estava cuidando em sua casa é o patrão de Matilde. Germano e Roberta saem de viagem. Quarta-feira, 3 de fevereiro. Germano e Roberta saem de viagem. Enquanto isso, Gema suspeita que o marido esteja traindo e resolve segui-lo. Constança, Gonçalo, Antônio e Regina se reúnem na casa de Isidro e Inês
Isidro revela a Regina que as digitais de Roberta não coincidem com a data de nascimento. Regina se surpreende ao descobrir que Roberta não é sua filha. Isidro diz a ela que o DNA de alguma forma a enganaram. Constança comemora. Marina passa informações de Saul para Renata. Antônio revela a Regina que Renata é a verdadeira filha dela. Regina chora de emoção. Antônio lhe mostra as provas. Marina liga para Saul e confirma que ele está em um hotel em Las Vegas. Marina e Renata decidem viajar para lá. Regina está emocionada ao saber da verdade. Alzira e Lázaro armam um plano para descobrirem se realmente Augusto matou Ezequiel. Regina acha que Roberta não sabe da verdade. Ela pensa que Roberta também foi enganada por Josefina. Inês já pensa ao contrário, que Roberta, além de saber da verdade, é cúmplice de Josefina. Roberta e Germano estão felizes. Gonçalo diz que precisa investigar se Roberta é cúmplice de Josefina. Marina diz a Renata que acredita que Augusto esteja por trás do desaparecimento de Jerônimo. Renata fica chocada. Marina revela a Renata que Augusto havia proposto a ela uma aliança para destruir o amor deles. Carlos conta a Priscila que ele e Matilde adiaram o casamento de novo. Carlos finalmente demite Priscila e diz que no dia seguinte a levará para o aeroporto para ela voltar à Espanha. Aníbal confessa a Lázaro e Carlos que Augusto e Saul são cúmplices. Alzira seduz o assassino de Ezequiel, Medeiros, para tentar descobrir a verdade. Aníbal diz a Carlos e Lázaro que as provas dos crimes de Augusto estão no computador do mesmo. Regina e Gonçalo descobrem que Renata foi a Las Vegas. Aníbal, Lázaro e Carlos vão à Cruz do Amor e vasculham o escritório de Augusto e quase são vistos por ele. Roberto e Germano estão se beijando e quase se envolvem, porém, Adriana, Matias, Honório chegam ali e os desmascara. Gema chega ali também e dá uma bofetada na cara de Germano e humilha Roberta. Aníbal roubou o computador de Augusto e tenta descobrir a nova senha do aparelho. Germano humilha Roberta e termina o caso com ela. Constança revela a Gonçalo e Regina que Roberta é amante de Germano Barreto. Quinta-feira, 4 de fevereiro. Com a ajuda de Matilde, Aníbal descobre a nova senha do computador de Augusto. Renata e Marina encontram Saul. Ele tenta fugir. Aníbal mostra provas a todos da fazenda, as provas contra Augusto, que está no computador. Saul confessa a Renata e Marina que foi Augusto Duran que pagou para ele desaparecer com Jerônimo. Renata fica surpresa. Matias diz a Gonçalo que Roberta deve ter passado a noite na casa de Josefina, já que são mãe e filha. Roberta realmente está na casa de Josefina. Saul conta a Marina e Renata toda a verdade. Aníbal faz cópia dos arquivos onde prova os crimes de Augusto. Renata e Marina vão junto a Saul para ele não escapar. Antônio volta ao Vale de Guadalupe e confessa a verdade sobre o desaparecimento para o padre Severino. Sabrina continua cuidando de Jerônimo. No aeroporto, Saul escapa pela janela do banheiro. Roberta aceita ir para a Suíça com Josefina. Renata informa Regina sobre o que está acontecendo. Gonçalo, Honório, Matias e a polícia chegam no apartamento onde Roberta se encontra com Josefina. Josefina percebe e foge. Marina e Renata descobrem que Saul fugiu. Roberta se recorda quando disse para Josefina onde havia uma saída secreta. Adriana suspeita que Roberta e Augusto sejam cúmplices. Karina e Aníbal acompanham Alisson na clínica para se tratar sobre a anorexia. Carlos agradece Priscila por tudo. Roberta se faz de vítima com Regina e diz que foi um erro ter se envolvido com Germano. Regina acredita, mas Gonçalo não. Julieta vê Josefina entrando no apartamento. Roberta liga para a mãe e diz que foi Paulina quem as viu daquela vez conversando. Regina, Renata e Gonçalo se reúnem. Regina confessa a Renata que é a verdadeira mãe dela. Sexta-feira, 5 de fevereiro. Renata se emociona e a abraça e a chama de mamãe. Gonçalo e ela se abraçam felizes. Selena e Adriana se reúnem.
Selena confessa a ela que Roberta e Augusto eram amantes. Germano chega em seu apartamento e encontra Josefina. Ela mente e diz que é uma amiga de Roberta. Germano aceita que ela passe a noite ali, mas que no dia seguinte ela terá que ir embora. Depois, Germano liga para Roberta e reclama com ela. Carlos denuncia Augusto e apresenta as provas contra ele. Lázaro diz a Alzira que Medeiros não é uma boa pessoa. Roberta escuta uma conversa de Renata e fica sabendo que a irmã já sabe que Augusto está envolvido no sequestro de Jerônimo. Roberta liga para Augusto e diz que Renata já sabe que ele está envolvido no desaparecimento de Jerônimo e que a polícia vai persegui-lo. Augusto diz que antes disso, ele e Renata estarão juntos. Alisson confessa a Manuela que é anoréxica. Luciana diz a Isidro e Gonçalo que os ajudará a provar que Renata é a herdeira de Roberto. Regina liga para Inês e diz que está muito feliz, pois Renata é sua verdadeira filha. Selena vai à mansão Monterrúbio e confessa a Renata que Augusto e Roberta eram amantes. O homem que ajuda Sabrina conta a Lázaro e Carlos o paradeiro de Jerônimo. Cínica, Roberta confessa a Renata que realmente ela e Augusto eram amantes. Roberta tenta esbofetear Selena, mas ela a enfrenta. Marina liga para seu tio e diz que Augusto está envolvido no desaparecimento de Jerônimo. Renata diz a Regina que Roberto foi amante de Augusto Duran. Regina fica chocada. Germano conta a Matias e Honório que a mãe anterior de Roberto estava em seu apartamento. Josefina deixa o apartamento. Carlos e Lázaro vão à casa de Sabrina e reconhecem Jerônimo. Sabrina revela como encontrou Jerônimo naquele estado. A polícia vai atrás de Augusto. Carlos liga para Renata e informa que encontraram Jerônimo. Renata conversa com ele e se emociona. Ela confessa que está grávida.